Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o Somatize, e hoje eu tô aqui para responder uma dúvida do Vinícius. É super simples o que ele me perguntou, super tranquilo esse vídeo. O Vinícius está perguntando como que eu posso identificar os tipos de retas, né? Quais tipos de retas mais comuns nós temos em matemática. Vinícius, então, olha só. Classifiquei aqui em 5 tipos de retas. Primeiro, são retas concorrentes. Pelo próprio nome, são retas que encostam em um ponto, se cruzam em algum determinado ponto, tá? Então, as retas concorrentes são aquelas que a interseção entre elas é apenas um ponto, tá? Apenas um ponto em comum. Então, normalmente em símbolos, a gente coloca assim, ó. A interseção da reta U e V é o ponto P, tá? A gente pode até colocar entre chaves aqui assim. Interseção, né, esse símbolo das retas aqui U e V é um ponto P. Então, retas concorrentes é aquelas que têm um único ponto em comum, tá? Segundo, retas perpendiculares. Retas perpendiculares é um caso à parte de retas concorrentes. Então, o que são retas perpendiculares? São retas concorrentes e que, além de possuir um ponto em comum, são retas que formam uma cruz. Elas formam 90 graus, tá? O ângulo entre as duas retas é o ângulo de 90 graus. Então, retas perpendiculares, o símbolo é um T de cabeça para baixo. A gente coloca assim, ó, um T de cabeça para baixo com V. Significa perpendicular, tá? Ou seja, que elas formam 90 graus, ok? Então, é um caso de reta concorrente específico, tá? Então, essas retas aqui são concorrentes? Sim, tá? Bom, depois nós temos as retas paralelas distintas. Paralelas é como se fosse, por exemplo, o trilho do trem, né, e tudo mais. São aquelas retas que não possuem pontos em comum. As retas, você já deve saber que elas são infinitas, né? O que nós representamos no quadro são apenas segmentos de retas, são apenas partes da reta. Mas a reta de verdade ela é infinita, não tem nem começo nem fim. Então, uma reta paralela é aquela que não tem ponto em comum, tá? Então, né, o símbolo aqui é como se fossem, né, as duas deitadinhas assim. E aí a gente coloca que a interseção delas, ó, vou chamar aqui, ó. A interseção da minha reta U com a minha reta V é vazio. A gente coloca aquele símbolo, o φ, vazio, ou seja, não tem interseção. Essas são as paralelas distintas ou simplesmente paralelas. Se falar só paralelas, está se referindo a elas, tá? Bom, aqui embaixo agora, baixar aqui um pouquinho. Paralelas coincidentes. O que são paralelas coincidentes? São retas, eu não sei nem exatamente por que ela tem questão de paralelas, porque paralela é que não tem um ponto em comum, né? O que a gente acabou de ver. Na verdade, essas aqui é como se fosse uma reta em cima da outra, é como se fosse a mesma reta, tá? Então, retas coincidentes, às vezes, depende do autor. Às vezes o autor vai usar a palavra só coincidente. Seria duas retas, uma em cima da outra, ou seja, todo ponto que seja de uma é também ponto da outra, tá? Então, são retas coincidentes. Só que tem alguns autores que falam paralelas distintas e paralelas coincidentes, tá? Ou só coincidentes ou só paralelas. Então, retas coincidentes é aquela que estão uma em cima da outra. Todos os pontos de um são também pontos da outra, tá? E por último aqui são as retas reversas, tá? Essas retas reversas são as retas que não estão nunca no mesmo plano. Nós não conseguimos colocá-las no mesmo plano. Então, normalmente a gente não consegue nem desenhar assim, se não for através de um cubo, né? Simplesmente desenhar, igual eu coloquei aqui, as retas reversas a gente não desenha. Reta reversa é como se fosse assim, não necessariamente uma deitada e um em pé, mas no cubo é como se fosse assim, uma que está deitada na sua frente, por exemplo, e outra que está em pé na parte de trás, né? Ou que está em pé na parte da frente e deitada na parte de trás. São retas que não se encontram. Você imaginar essas duas retas aqui, ó, tipo isso, ó. Elas não se encontram. Essa aqui, ela é infinita pra cá, essa aqui é infinita pra cá. Como se fosse a parede, né? A parte da vertical na frente e a parte da horizontal no fundo. São retas que não se encontram e não possuem um plano em comum. Não existe um plano que contém as duas. Então, como se fosse a parede, pensando aí na sua casa. Uma parede pega só que está na vertical. Não tem uma parede que pegue tanto a reta que está na vertical quanto a reta que está na horizontal, tá? Então, retas reversas são isso. São retas que não possuem pontos em comum, tipo as paralelas,
E além disso, elas não possuem plano em comum. Não existe um plano que contém as duas retas, tá? A paralela já não tem isso, né? Se eu penso em duas retas paralelas, pensa na parede. É como se fossem as duas alturas de uma mesma parede. Ou seja, existe um plano que contém as duas, que é o plano da própria parede, tá? Então, retas reversas não possuem ponto em comum, né? Posso fazer assim. E não possuem plano em que as contenha, que seja comum a elas, tá? Ô Vinícius, então é isso. Falei mais ou menos das 5 principais retas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que faltou alguma, coloque aqui, por favor, aqui embaixo. Se eu esqueci de alguma que você acha que é importante. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos aí e não deixe de se inscrever no canal, né, pessoal? Senão não perca tempo. Beijo!